Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Linha de Frente, o espaço onde o Grupo Aratu atua para discutir temas importantes para os baianos e principalmente para os brasileiros. Um tema muito necessário da gente debater cotidianamente é o turismo. O turismo é transversal, principalmente na Bahia. O turismo fala sobre história, fala sobre geografia, fala sobre ciências, fala sobre cultura, fala sobre arte e fala, sobretudo, a respeito de economia e negócios. Falas também sobre política. E todos esses temas estão englobados na trajetória e no currículo do nosso convidado de hoje, Marcelo Freixo, 56 anos, está aqui conosco, atualmente presidente da Embratur, uma carreira notória na política nacional, agora dedicada também ao turismo. Seja bem-vindo, Freixo. Obrigado, é um prazer enorme estar aqui na Aratu. Obrigado pelo convite, por essa conversa tão boa sobre turismo na Bahia, né? O que é um dos grandes símbolos do potencial que o Brasil tem. Freixo, quando a gente está aqui conversando sobre turismo, muitas pessoas me param e falam assim: Pablo, por que você é entusiasta do turismo? Por que você gosta tanto de falar do turismo? Se o turismo só atende a quem vem de fora, não está atendendo ao baiano comum, ao baiano médio, aí eu digo, talvez você esteja enganado. Exatamente. Talvez você esteja precisando pensar o turismo nas outras facetas. Me ajude a convencer as pessoas de que o turismo é muito mais do que uma viagem. Não, Pablo, muito legal de começar por isso. Eu tenho feito muitas conversas dentro do governo, fora, tenho rodado o Brasil, saído do Brasil para promover. A Embratur é uma empresa responsável pela promoção do Brasil no mundo, né? Então, a gente divulga o Brasil no mundo e chama o mundo para visitar o Brasil. Eu vou falar por que isso é importante, sei que você é um aliado meu nessa tese. Primeiro, quando a gente divulga o Brasil no mundo, a gente chama as pessoas para cá, a gente está trazendo investimento. Porque quem vem para cá vai para um hotel, né? Come num restaurante, pega um Uber, pega um táxi. Por que eu estou falando isso? Porque isso já mostra que a cadeia produtiva, a cadeia do trabalho, do turismo, ela é muito ampla e ela é muito democrática. Você tem o dono do hotel, que pode ser um hotel de luxo, pode ser um hotel mais simples, pode ser uma pousada. Você tem o restaurante, que pode ser um restaurante caro, mas pode ser um restaurante mais simples. Mas você tem o motorista do aplicativo, o motorista do táxi, você tem o vendedor do acarajé, você tem o vendedor da praia, você tem uma cadeia muito democrática, todos crescem com isso. Você tem o funcionário do hotel, então o turismo é geração de emprego e geração de renda. Isso é medível, é mensurável? Tem como medir? É mensurável. Quanto de dinheiro isso representa? É mensurável, os números são muito impressionantes e as pessoas não sabem. Por que você tem essa dificuldade que eu também tenho? Porque quando a gente fala turismo, na cabeça, inclusive na cabeça da política de Brasília, do Brasil, o cara olha para turismo e ele pensa o seguinte: ele se vê como turista, então ele fala assim, não, turismo é quando eu viajo de férias, é quando eu não tenho nada para fazer, ele pensa no lazer ou na ociosidade, ele não pensa no turismo como geração de emprego, como um mecanismo econômico de desenvolvimento. E o Brasil é muito potente. Hoje no Brasil, o turismo corresponde a 8% do PIB. É muito, Pablo, é muito. 8% do PIB brasileiro vem do turismo. Só para a gente fazer uma comparação, eu faço sempre essa comparação que nos ajuda, né? Petróleo, óleo e gás, exploração de petróleo. Há quantos anos o Brasil tem essa economia com enorme investimento? Petrobras, né? Lá em Getúlio Vargas se falava o petróleo é nosso. Olha há quanto tempo a gente tem isso. De mais de 70 anos. Né? Você vai bater um século aí de investimento em petróleo. Óleo e gás, o petróleo, corresponde a 12% do PIB. 12% do PIB. 50% só a mais do que o turismo. O turismo tem 8% e a gente nunca olhou para o turismo como a gente olha para o petróleo. Agora, vamos lá, para quem está assistindo aqui a gente. O petróleo tem futuro enquanto uma economia no século XXI? Tudo indica que não. Mas não. Não, e o mundo hoje, diante do calor que a gente está sentindo, se alguém tinha dúvida de aquecimento global, agora a conta de luz já nos convenceu de que é real, existe, né? Então, o calor que as pessoas estão sentindo, ou seja, o aquecimento global, a necessidade de uma economia mais sustentável, pensar o planeta com mais responsabilidade, nos coloca diante do turismo diferente de outras indústrias. Com certeza. Né? O turismo é a grande salvação. O turismo é uma solução econômica. Então, eu não estou falando daquilo que você faz quando não tem nada para fazer. Eu não estou falando das férias. Eu estou falando de uma cadeia produtiva. Eu estou falando de uma economia extremamente importante, geradora de emprego e renda. Então, tem várias estratégias na Embratur que a gente adota para divulgar o Brasil como um todo. O Brasil não é só Rio e São Paulo, e quem está falando é um carioca. Né? Mas o Brasil não é só Rio e São Paulo. Como o Brasil encontrou? Desculpa, é mais
você encontrou a imagem do Brasil quando você foi para fora para levar levar a marca Embratur, levar a marca turismo brasileiro? Pablo, apesar de eu ser historiador, né, então eu sempre olhei muito para o passado, eu acho que na política a gente tem que olhar para o futuro. Né? Diferente da minha profissão de historiador, que eu olho para o passado para entender o presente, mas na política, nesse momento, eu acho que a gente viveu um momento muito difícil no país, tanto na pandemia como no governo anterior, mas eu acho que nós ganhamos a eleição com o presidente Lula e a gente tem que olhar para frente e governar. Agora, o que nós herdamos foi muito ruim. Eu falo a imagem, e eu estou falando isso pela minha pasta, por onde o presidente Lula me colocou para trabalhar, que é à frente da imagem do Brasil, apresentando o Brasil no mundo e chamando o mundo para nos visitar. O que, aliás, um parênteses, antes de eu falar dessa dificuldade da herança, quando você divulga o Brasil no mundo, esse mundo vem visitar o Brasil e ele pode nos ajudar a viver no Brasil que a gente quer viver e quer criar nossos filhos. Né? O turismo também tem essa característica. Quando você faz o turismo para todo mundo poder se ajudar na sociedade, você tem uma coisa compartilhada. Você faz o turismo só para o hotel chique, o hotel de 5 estrelas, aí você começa a criar nichos. E Brasil tem espaço para todo mundo. Perfeito. Você pode fazer o turismo de luxo, que é bem-vindo, os caras gastam dinheiro, geram emprego e renda, mas você tem o ecoturismo, você tem o turismo das mulheres que viajam sozinhas hoje, que cresce no mundo, ainda bem. As mulheres podem ir para onde elas quiserem no século XXI. Né? Então você tem turismo de natureza, você tem turismo gastronômico, falando isso num lugar onde a gastronomia é espetacular. Né? A gastronomia é um lugar que move pessoas do mundo inteiro. Quer ver um exemplo? Sim. O Peru, a Tailândia, são lugares que investem no turismo. A quantidade de vezes que você vê um restaurante peruano, o restaurante de comida tailandesa, por que isso, de alguma maneira, é você divulgar o país através da culinária, Perfeito. Através da gastronomia. Então, se eu conseguir ter restaurante de comida baiana em vários lugares do mundo, eu estou divulgando a Bahia. Perfeito. Porque eu estou divulgando, por isso que eu falo do Brasil com S, o Brasil do sabor, o Brasil do saber, o Brasil da sustentabilidade. Né? A Bahia, ela pode e deve ser divulgada pela sua gastronomia. Né? A Amazônia pode e deve ser divulgada pelo ecoturismo, mas pela sua gastronomia. A gastronomia paraense, a gastronomia amazônica é espetacular. Minas Gerais pode ser divulgada pela história, pelo patrimônio histórico, mas pela sua gastronomia, porque o Brasil é diverso. Né? Tem a faceta aqui da religiosidade, o turismo Isso é extraordinário. religioso. Isso é extraordinário. Agora, nós pegamos um Brasil que ficou 4 anos não promovendo o que a gente tem de bom. Pelo contrário, a gente ficou 4 anos no último governo com muitos problemas diplomáticos. Vou dar um exemplo só, e que quem está assistindo aqui a TV Aratu vai lembrar. A França é um país importante para a gente. A França, da Europa, é um dos principais países emissores de turistas para o Brasil. Né? Então, o francês gosta de visitar o Brasil. Quando você vai, por exemplo, para uma experiência nordestina aqui, do kitesurf no Ceará, o que tem de francês vindo fazer kitesurf não está no gibi, é muito. Né? O que tem de francês querendo conhecer a Amazônia, o que tem de francês indo para o Carnaval do Rio de Janeiro, ou vindo para a Bahia, você vai no Pelourinho, você vai achar um francês sempre, todo dia. Certeza. Todo dia você acha um francês no Pelourinho. Agora, na França, a França tirou o Brasil da sua prateleira de divulgação, porque Desgastes políticos, ofensas à primeira-dama francesa, não sei se você vai lembrar. Eu lembro, gratuito, inclusive. Gratuito, irresponsável. Então, eu peguei um Brasil para promover com muitos desgastes. Agora, o presidente Lula nos ajuda demais, porque é um líder mundial, é um presidente que tem uma preocupação com a política internacional, é um presidente que viaja e vai apresentar o Brasil para o mundo e se coloca diante das questões mundiais. Então, isso nos ajudou. E a gente foi em todos os países divulgando esse Brasil através da gastronomia, da cultura, da natureza. E eu falo em todos os lugares do mundo que eu vou divulgar o Brasil, falar: o Brasil não é só Rio e São Paulo, e o Brasil não é só sol e praia. É sol e praia também, mas não é sol e praia só. E aí a Bahia é extraordinária. E a gente vai falar sobre a Bahia, até porque estamos sendo vistos também por 2 entusiastas dessa vocação baiana para o turismo como indústria, como negócio, que são o superintendente do nosso grupo, João Gomes, e o gerente de marketing, Bruno Trindade, que estão aqui acompanhando também a entrevista e dando respaldo às palavras que você está falando. Antes da gente fechar, afunilar para a Bahia, para o segmento Bahia, os números nacionais em 2023, do que eu acompanho, são animadores em termos de turismo.
Na figura de presidente da Embratur, você está satisfeito com essa retomada? O satisfeito não quer dizer acomodado, né? Perfeito. Mas feliz. Estou feliz. Estou feliz porque, se você comparar com 22, nós já superamos em muitos números de 22 e a gente começa, Pablo, a superar os números de 2019. Pré-pandemia. Pré-pandemia. Por isso que é importante. Porque a pandemia foi um desastre humanitário, né? Todo mundo perdeu alguém que amava, mas para a economia também foi um desastre muito grande, porque o turismo, por exemplo, parou. Né? Parou, os aeroportos ficaram vazios. Então, assim, foi uma dificuldade muito grande para todo o setor do turismo, hoteleiro, de restaurante, agências de viagens. Essas pessoas passaram um ano aí, as empresas com muita dificuldade. E a gente está recuperando. Então, esse ano, a gente vai chegar ao mesmo número de turistas internacionais de 2019, mas com uma boa notícia. A arrecadação está superior a 2019. Eu vou dar alguns números para entenderem o que a gente está falando. O mês de setembro, e até agora é o mês que eu tenho computado, outubro vai sair daqui a pouco, depois eu te mando o número, mas o mês de setembro nós tivemos a maior arrecadação com turistas internacionais de todos os tempos. Foi o melhor ano, não só de 2019, foi o melhor ano de todos os tempos. Os turistas internacionais vieram ao Brasil, eles gastaram 2,8 bilhões de reais. Valor muito só importante. No mês de setembro. No acumulado do ano, isso está No acumulado do ano, de janeiro até setembro, os turistas internacionais deixaram aqui no Brasil 25 bi. Não é milhões, não. 25 bilhões. Eu pergunto para quem está assistindo a gente, assim, qual é a atividade econômica, qual é a indústria, qual é a atividade econômica que em 9 meses deixou no Brasil 25 bilhões de reais? E detalhe, 25 bilhões sem poluir, sem desmatar, né? Ou seja, 25 bilhões de economia limpa, geração de emprego na veia e geração de emprego geração de emprego e de felicidade, né? O consumidor, o cliente do turismo fica feliz e quem está proporcionando também gera felicidade. Você sabe que eu estou aqui, eu vou estar longe da câmera, não vai dar, mas depois a gente faz um brochezinho, né? Aqui tem um brochezinho com a marca Brasil, né? Essa marca Brasil aqui, ela é muito interessante. Ela foi feita em 2003, o governo passado tirou a marca Brasil, foi um erro muito grande, um retrocesso, nós recuperamos a marca Brasil. Isso é um projeto aquarela. Como é que isso aqui foi feito, né? Deixa eu ver se dá para... Eles vão fechar aqui, Vocês vão fechar aqui, o Toninho vai fechando aqui e a gente mostra. Vê se dá para mostrar. É bem pequenininho. Eu estou fazendo pouco do câmera, né, coitado? Vamos lá. Aí já melhorou. Já temos a ideia. Essa marca Brasil, ela tem várias cores aqui, né? Cada cor dessa foi um turista internacional, uma pesquisa feita com turismo internacional. Cada cor dessa, ela representa uma coisa que o turista internacional gostou. Então, a gente fez uma pesquisa e falou: o que você gostou no Brasil e a que cor você identifica, atribui ao que você gostou. Então, não é a minha opinião, é um turista internacional que visitou o Brasil. Aí muitos falaram: o sol no Brasil. Eu associo ao amarelo. É até óbvio, né? Ao mar brasileiro. Eu associo ao azul. A mata, a floresta brasileira, eu associo ao verde, né? Isso são as coisas óbvias, e isso tudo foi compondo a marca Brasil. Certo. Mas teve turista nacional que falou: eu gostei das religiosidades, das religiões. E aí eu acho que tem muito a ver com a Bahia, e eu quero falar sobre isso aqui na Bahia, pela experiência que eu tenho aqui na Bahia. As religiões é o branco, a cor branca, então tem o branco aqui. Isso aqui não é a bandeira nacional. Isso não tem a ver com as cores da bandeira nacional. Esclarecer. Né? Isso aqui é a marca Brasil. Se você, por exemplo, pegar a marca da Espanha, a marca do México, a marca não tem a ver com as cores da bandeira. É uma logo que divulga o país no mundo. Não são as cores nacionais. São cores que identificam ao atrativo turístico, né? Então não fere interesse da bandeira nacional. Isso aqui é mercado, né? E aí tem algumas cores curiosas. O branco da religiosidade. Aí aparece o vermelho aqui. O que seria o vermelho? As festas. Boa. As festas. Tem relação. Eles associaram ao vermelho das festas. Eu imagino que seja por causa de carnaval, por causa dos blocos afros, por causa do boi, né? Que a cultura brasileira é extraordinária, enorme, né? Diversa. E o laranja. O laranja foi o que mais me chamou a atenção. Quando eu li o laranja, eu falei: gente, o laranja é o quê? Eu fui pesquisar.
Sabe o que é o laranja? Um produto brasileiro extraordinário. A alegria do povo. Ah, que legal. Então a alegria é sensível, né? Sentida, né? E é medida, assim, o turista internacional, quando vem para cá, ele diz que a alegria do povo brasileiro, ou seja, a forma do brasileiro receber as pessoas, a alegria é um produto. Essa alegria não é comum. E eu já viajei muito, eles têm razão. Perfeito. A gente está conversando com o Marcelo Freixo, presidente da Embratur, a empresa brasileira de turismo. Agora vamos falar sobre o que representa o turismo na Bahia, o que representa o turismo em Salvador. A gente está, coincidentemente ou não, gravando essa entrevista na semana da reedição de um evento que foi criado pela CEO da nossa empresa, na condição de presidente da Associação do Mercado Publicitário da Bahia, chamado Screen. Screen é um evento que divulga o potencial criativo das criações de artes visuais e todas as outras formas da indústria criativa aqui em nosso estado. Quando a gente fala de Bahia, a gente vem logo à mente o afroturismo, os afrodescendentes. De que maneira a Embratur enxerga o afroturismo e a Bahia nesse contexto? Olha, você sabe que a gente tem divulgado o Brasil de uma maneira muito diferente do que vinha acontecendo. Então, a gente participa de todas as feiras internacionais, a gente leva todos os estados, a gente reafirma o Brasil com S, né? O Brasil saber, sabor, sustentabilidade, né? O Brasil, a gente vem conseguindo ter resultados importantes esse ano. Quando eu peguei o Brasil com a imagem do desmatamento, né? Quando eu comecei a divulgar o Brasil, era o Brasil do desmatamento. Hoje, a gente está terminando o ano, o Brasil está em primeiro lugar de destino de ecoturismo do mundo. Não sou eu que estou dizendo, não. A revista Forbes fez uma publicação dos 50 maiores países de destino de ecoturismo, o Brasil está em primeiro lugar. Então, eu fecho Amazônia, Pantanal. Bonito, e tem para tudo quanto é lugar. Isso é extraordinário. Sim. Mas tem a Bahia também, porque a Bahia não é só sol e praia. A Bahia você tem a Chapada, né? A Bahia você tem um sol e praia incrível, mas você tem cultura, você tem natureza, você tem gastronomia. Tem os cânions. Tudo que eu falo do Brasil eu encontro na Bahia como exemplo. Então eu levo a Bahia para tudo quanto é lugar, porque a Bahia me ajuda. Além de ser um lugar extraordinário, e se a gente vai falar da cor laranja da alegria do povo, bota laranja na Bahia, né? Perfeito. Porque tem muita alegria, tem uma receptividade, tem um negócio que é muito singular. Você não encontra isso em qualquer lugar, né? Você anda no metrô na Europa, você sente uma diferença muito profunda de quando você anda nas ruas do Rio de Janeiro, da Bahia, de tantos lugares que a festa faz parte da cultura popular. Agora, a gente tem divulgado o Brasil, a gente tem dito o seguinte, a gente faz chamada Galeria Brasil. Por que Galeria Brasil? Porque lugar de assistir uma obra de arte é na galeria. E o Brasil é uma obra de arte. Que legal. Esse é um conceito que a gente criou na Embratur. O Brasil será exposto para o mundo numa galeria. Galeria porque o Brasil é uma obra de arte. É uma obra de arte natural, é uma obra de arte gastronômica, é uma obra de arte de patrimônio cultural, é uma obra de arte de cidades criativas. Então, é muito importante entender essa complexidade brasileira, essa diversidade que é a nossa grande riqueza. Perfeito. E aí tem uma coisa que eu queria falar da Bahia, que me chamou muita atenção, me chama sempre a atenção que eu venho, mas dessa vez foi mais forte, né? Eu fui participar da missa do Rosário dos Pretos, né? E eu sei que para o baiano, às vezes, a gente fica muito acostumado com o que já é cotidiano, né? Então, para vocês, talvez, não provoque a mesma sensação de quem vem de fora. É bom ter esse olhar externo. Né? Então, eu estou falando como um turista, né? Que chega na Bahia. O que você sentiu na missa do Rosário dos Pretos? Olha, Pablo, eu vou te contar uma das coisas mais emocionantes. Eu acho que as religiões são muito importantes, né? Não há sociedade onde a religião não tenha sido importante. Independente do papel que cada religião cumpriu em cada sociedade, em cada época da história, não há sociedade onde a religião não seja importante. E aí é importante dizer o seguinte, quando eu entro numa missa, na igreja do Rosário dos Pretos, né, e ao som de atabaques, do meu lado estava um pai de santo que foi uma referência da missa, né, proclamada, né, e organizada pelo Padre Lázaro, né, que se mistura e que se respeita as crenças. E o que me chamou mais atenção no Rosário dos Pretos não é uma missa que tenha tolerância religiosa. Não. O debate da tolerância religiosa, ele é um debate que, quando você fala em tolerância, eu tolero você. Ou seja,
eu sou melhor do que você, mas eu tolero você. Sim. A tolerância, ela tem um limite muito forte. Ela tem uma hierarquia, né? Ela tem uma hierarquia. Para eu te tolerar, eu tô acima Para eu te tolerar é porque eu me acho superior a você, porque eu tenho que te tolerar, né? O exercício religioso que a gente tem na Bahia não é de tolerância religiosa, é de relação entre religião e amor, de fraternidade. E isso é feito há muitos anos. Muito bem. Há muitos anos. A igreja Rosário dos Pretos é do final do século XVII, né? Tem uma tradição, tem uma história, é um negócio extraordinário. Eu fui na igreja Rosário dos Pretos, depois eu fui, né, no terreiro do Bate-Folha, onde as pessoas estavam na missa, e as pessoas da missa foram no terreiro, então, e foram almoçar no terreiro. Essa possibilidade é uma lição para o mundo. O mundo hoje está fazendo guerra por causa de religião, está matando por causa da religião, está dividindo sociedade por causa da religião. Na Bahia, a gente precisa pegar esse exemplo, que para vocês é banal, que para vocês é normal, não é normal. O que a gente assiste em termos religiosos na Bahia, eu não estou dizendo que eu não tenha problemas, mas o que a gente assiste hoje na Bahia, o que é possível acessar na Bahia em termos religiosos, é um produto que o mundo precisa. Sabe? Então, vou conversar com meu amigo Jerônimo. Sim. Né? A gente Jerônimo, precisa, o governador, porque também temos outro Jerônimo tão importante quanto, que é Jerônimo Santana, o músico que anda na igreja do Rosário. A gente precisa transformar esta experiência de fraternidade, de amor, de religiosidades, porque isso é a solução para o planeta. O mundo precisa ver que... Quando eu saí do Rosário dos Pretos, é o seguinte, o mundo tem jeito. Perfeito. É bom ouvir isso, por isso, como você falou, faz todo sentido. Quando um olhar de fora faz esse recorte, nos motiva ainda mais a continuar nas coisas que estão dando certo há séculos. Exatamente. Uma delas é essa aqui na Bahia. Eu quero saber da sua empolgação com relação ao carnaval, porque você veio com uma proposta, com um olhar diferente, muito carinhoso com o carnaval, não só de Salvador, mas do Brasil todo, que é fazer do carnaval um evento perene, que o ano todo a gente possa vender o carnaval. Como é que isso funcionaria na prática, Freixo? Primeiro que, assim, falou em carnaval, Bahia, Rio, a gente está em casa, né? Está em casa. Primeiro que, assim, eu acho que Bahia está bem servida, assim, acho que o Barcelar, né, que é o nosso secretário de turismo, faz um trabalho muito importante. O olhar do Jerônimo para o turismo é um olhar cuidadoso, valoriza isso, assim como na prefeitura, né, o Pedro Tourinho, que é meu amigo de tantos anos, está fazendo um trabalho importante. Então, acho que a Bahia tem um potencial enorme nesse sentido do carnaval, mas é algo que eu estou muito convencido de. Eu não estou falando de carnaval fora de época, isso é outra coisa, mas eu acho que existe uma indústria do carnaval, tanto no Rio de Janeiro como na Bahia, como em outros lugares. Que funciona, né? Porque assim, eu adoro carnaval, eu sou mangueirense, né? Além de flamenguista, mangueirense, né? É o típico carioca, né? Típico carioca. Típico fluminense também. Não. Esse nome... Fluminense você não gosta de ouvir? Eu não gosto de ouvir. Não, você é fluminense, que você nasceu no Rio de Janeiro. Eu falei, olha, eu nasci... enfim, eu sou flamenguista. E vamos usar o carioca, vamos usar outras coisas, mas fluminense é terrível para mim. Mas a gente falando de tolerância e brinca desse jeito. Mas a gente tem no carnaval... Eu desfilo na Mangueira todo ano. Todo ano eu desfilo na Mangueira. É um exercício de paixão, de amor. Eu adoro o carnaval. A Sapucaí cria 20 mil empregos por dia de desfile na Sapucaí. 20 mil empregos por dia na Sapucaí. É um negócio inacreditável. Né? O governo da Bahia, meus amigos, eles estavam me dizendo assim, a Bahia gera mais de 200 mil empregos no carnaval. Então, você está falando de uma indústria, não estou falando da alegria, estou falando que é fundamental, mas eu estou falando de geração de emprego e renda. Mas como é que as fantasias que brilham no carnaval são feitas? Como é que o samba é ensaiado? Como é que a escola de samba se organiza? Como é que os blocos afro se organizam? O que eu estou propondo é a gente pensar um calendário que pode ser mais turístico, de visita à economia do carnaval. Então, assim, vamos divulgar mais as quadras de escolas de samba nos seus ensaios, vamos divulgar mais os ensaios do Ileaê, do Olodum, dos Filhos de Gandhi. Como é que a gente pode chamar esse mundo que no carnaval o mundo inteiro bate palma
para a gente pensar um calendário durante o ano. Perfeito. O que ajuda a sobrevivência desses grupos e que é bom para a cidade, é bom para o Estado. Né? Um grande amigo meu me deu uma sugestão no Rio de Janeiro que eu acho ótimo e eu vou levar isso ao prefeito Eduardo Paes. A gente podia ter no Rio de Janeiro, por exemplo, um museu de carros alegóricos. Os carros alegóricos são um negócio espetacular. Quem vai no desfile da Sapucaí, olha aquele negócio e fala assim, pô, mas a gente não pode visitar um barracão onde tem lá o cara simples colando, fazendo o carro alegórico, e depois pode ter uma competição, 2 carros alegóricos por ano vão para o museu e as pessoas durante o ano vão poder visitar. Vamos pensar isso no Brasil inteiro? Como é que a gente faz essa economia para o ano inteiro e não só para o período do carnaval? Trazer os bastidores para essa vitrine da galeria que você bem falou. Exatamente. Colocar a galeria também para a coxia ser assistida. Estou com o Marcelo Freixo, presidente da Embratur, foi deputado estadual no Rio de Janeiro por 3 mandatos, deputado federal também, e agora está nessa missão de divulgar o Brasil, a marca a Grife Brasil, para o mundo todo. Com muito prazer. Quem sentou há pouco nessa cadeira, há algumas semanas, foi o secretário de Turismo, Maurício Bacelar, e ele conversando com a gente, comigo, com a CEO Ana Coelho, ele falou um dado interessante. Fomos vender a Bahia na Polônia. E chegando lá na Polônia, que se tornou um grande parceiro do turismo graças a essa mobilização que ele fez, alguns poloneses perguntavam, mas no Brasil, na Bahia, passa cartão de crédito? A água é encanada? Ou seja, há ainda um desconhecimento, uma distância, que vocês estão vencendo isso com informação. Eu estou vendo até que vocês estão captando imagens do afroturismo na Bahia. Vocês estão embalando bem o destino para chegar no pessoal, não é isso? Ô, Pablo, eu vou te contar um negócio muito surpreendente. Quando a gente pegou a Embratur, a gente falou o seguinte, olha, vamos fazer o dever de casa, fazer o que todo mundo já sabe, divulgar o Brasil pelas aquelas coisas que o Brasil já tem, mas vamos criar coisa nova. Então tem 2 grandes projetos novos. Um deles é a relação audiovisual e turismo, que a gente quer desenvolver e o Brasil nunca desenvolveu isso bem, coisa que a Espanha está fazendo, Portugal está fazendo, coisa que a Coreia fez de forma extraordinária e ganhou um Oscar, né? Quem imaginava que um filme coreano fosse ganhar um Oscar e não ganhou um Oscar como filme estrangeiro. Ganhou o Oscar de melhor filme. Ganhou o Oscar de melhor filme, né? A Coreia deu uma revolução naquilo ali, né? E o Brasil tem um potencial enorme para filme destino. Então eu estou defendendo uma Film Commission nacional que possa trabalhar com filmes commissions dos estados, dos municípios, para que a gente traga grandes produções cinematográficas para cá. O Brasil como destino, isso é emprego e renda na veia. E o Brasil... Pense assim, olha, eu quero gravar no lugar que tenha tal característica. O Brasil tem todas. Boa. O Brasil tem todas. Né? A Nova Zelândia é outro país depois do Senhor dos Anéis. Perfeito. Né? A Irlanda é outra coisa depois de Game of Thrones. Né? Bem. Então, assim, o Brasil, o que você quiser. A gente tem de caverna, praia, floresta, o que você quiser, a gente tem aqui. Né? O maior cenário de cinema do mundo de todos os tempos é Nova York, que se tornou Nova York por causa do cinema também. É isso. E tem quase nada do que a gente tem nesse sentido, né? Tem nada, não tem né? comparação. Agora, ao mesmo tempo, a gente fala o seguinte, olha, o Brasil precisa olhar para a sua história africana. O Brasil precisa olhar para o afroturismo. Né? O Brasil tem que desenvolver isso. Quando a gente começou a fazer isso, eu falei, vamos pegar imagens desse Brasil africano. Não tinha. Eu não tinha nenhuma imagem na Embratur da nossa relação com a África, do afroturismo. Eu estou produzindo um banco de imagens que não tinha, não existia. Eu tomei um susto. Isso é surpreendente. É surpreendente. Como é que é? Porque é o que eu falo. Eu quero que o turista internacional venha para o Brasil, mas eu quero que ele me ajude a viver num Brasil melhor. Eu não quero criar um Brasil para o turista e outro Brasil para o brasileiro. Eu quero um Brasil só bom para todo mundo. Eu não quero viver num Brasil racista. Eu não quero viver num Brasil racista. Então eu quero que o turista internacional que vem para o Brasil me ajude a viver num Brasil que não é racista. Se esse turista internacional for racista, não é bem-vindo. Perfeito. Eu não quero que venha para o Brasil, vai para outro lugar. Não precisa. Se é para praticar racismo no Brasil, não venha para cá. Quando eu digo que o afroturismo é um destino, é um produto brasileiro, que a gente valoriza, quando a gente chama Carlinhos Brown para ser embaixador do Brasil, daqui a pouco a gente fala disso, eu estou dizendo que o Brasil está enfrentando o racismo.
eu estou tornando o Brasil menos racista. Tudo bem. Então, esse projeto é muito importante. E aí o governo do Estado e a Prefeitura são muito parceiros, estão fazendo algo muito importante. Quando a gente chama o Carlinhos Brau, que é o primeiro embaixador que a gente convida... Me explica a escolha de Carlinhos Brau, um artista e um cidadão acima de qualquer nível de avaliação que a gente possa fazer, porque a história fala por ele, a história dele fala por ele, apresenta ele antes dele mesmo. Mas ele foi o primeiro que você pensou para montar essa sua estratégia. Por quê? Primeiro, é uma homenagem ao Carlinhos Brau, por tudo que ele representa na vida dele. A história da vida do Carlinhos Brau é uma história de vida que eu quero que um monte de garoto negro tenha. A possibilidade. Não estou dizendo que serão artistas todos, mas que tenham orgulho de viver no Brasil, que não tenham medo de viver no Brasil. Eu não quero que nenhum negro tenha medo de viver no Brasil. Eu quero que o negro seja feliz no Brasil. Eu quero que a gente tenha essa história nossa africana. Não tem história do Brasil sem a história africana. Não tem. A história do Brasil se mistura com a história da África, porque a gente foi feito disso. E o Carlinhos é inventivo como é o povo brasileiro. É criativo, é brilhante, né? É sonoro, é cheio de saber. Ele representa esse Brasil que eu quero que o mundo visite. Então, quando eu boto o Carlinhos para dizer o seguinte, o Carlinhos vai ser o nosso guia turístico. Vou te dar uma coisa boa, assim, em janeiro agora, nós temos uma feira internacional muito importante em Madrid, né? Pela Embratur, eu fiz um convênio com o El Corte Inglês, Sim. que é uma rede muito poderosa, Sim. que não existe só na Espanha, tem vários países da América do Sul, tem nos Estados Unidos, tem vários países da Europa. El Corte Inglês é uma rede, né? De lojas, enfim. Eles têm os cafés, eles têm agências de viagem. Nós fizemos um grande convênio com o El Corte Inglês. E na feira de Madrid, a gente vai inaugurar um projeto de metaverso, com óculos em 3D. Então, na feira de Madrid, na Espanha, no El Corte Inglês, o espanhol, ou quem do mundo estiver lá, vai botar o óculos no metaverso, vai entrar na realidade virtual e vai encontrar o Carlinhos Brau no metaverso, divulgando o Brasil. Legal. O Carlinhos Brau como guia. E Carlinhos Brau na Espanha... No El Corte Inglês, divulgando isso. Carlinhos Brau na Espanha é o segundo rei, né? Não é um golaço. O rei Juan Carlos, golaço. Não é um golaço. Parabéns. Parabéns. Então, é você usar de criatividade, mas a partir do que nós já temos. Muito bem. Né? Muito a gente já tem o Carlinhos Brau, ele é nosso. E ele está todo feliz com essa história. Com certeza, um reconhecimento merecido. Conversando aqui com o Marcelo Freixo e também me impressionando com a capacidade dele de fazer as ligações, de fazer as conexões entre temas que passam aí ao largo e muitas vezes quem está num cargo como o seu não consegue unir cultura, história com turismo, não consegue Sim. fazer a roda girar da economia e também do desenvolvimento social da cultura local. Isso, para mim, é muito relevante no trabalho que você está desempenhando. Não, obrigado, Pablo. Você, no início da nossa conversa, falou uma coisa. O turismo é transversal, né? O turismo não existe sozinho. O turismo é um lugar que o poder público e o poder privado se entendem, porque o Estado não vai ser dono de hotel, dono de restaurante, né? O Estado tem que fazer política pública e o trade e o mundo privado toca o turismo. Então, é um lugar onde o público e o privado se entendem, tem que se entender, o que já é bom, né? E, além disso, é um lugar interdisciplinar. Não existe turismo sem cultura, não existe turismo sem natureza, não existe turismo... Eu vou dar um exemplo, assim, que aí não é na Bahia, mas... a gente pode fazer, e certamente, né, Jerônimo e Bruno, governador e prefeito, vão estar dispostos, e todos os prefeitos, né? Bahia não falta prefeito, mais de 400 municípios, no meu Rio de Janeiro são só 92, mas a relação do turismo com o esporte. Eu estou fazendo um projeto que já está muito encaminhado, o Banco do Brasil está me ajudando nisso, que vai ser uma atividade em Alter do Chão. Alter do Chão, para quem não conhece, fica perto de Santarém, né, no estado do Pará, o lugar onde nós vamos receber em Belém a COP30, né, em 25, a COP30, reunião de todos os líderes mundiais sobre a questão climática e responsabilidade ambiental. E nós, no mesmo ano, em 25, em fevereiro, vamos fazer um triatlon internacional em Alter do Chão. Nós vamos pegar os maiores triatletas do mundo e eles vão fazer uma competição de triatlon em Alter do Chão. Alter do Chão é um paraíso, é o nosso Caribe de água doce. É um lugar lindo. Depois, quem quiser, bota lá Alter do Chão, que vocês vão ver o que é. Alter do Chão é um paraíso ecológico ameaçado, né? E aí entra uma coisa importante a gente falar sobre o turismo, né? A Amazônia é um grande desafio nosso, né? Nós temos que preservar a Amazônia. Perfeito. Não só
como evitar as queimadas, evitar destruição. Mas, para a gente salvar a Amazônia, eu preciso desenvolver uma atividade econômica na Amazônia. Eu não vou... porque se eu não desenvolver uma atividade econômica compatível com a Amazônia, a atividade ilegal cresce. Cresce o garimpo, cresce o desmatamento. Então, eu preciso combater o ilegal, mas eu tenho que criar o legal. Qual é a economia legal na Amazônia? É turismo, Pablo. Não tem outra. O que você vai fazer na Amazônia que preserva a Amazônia e que gera emprego e renda? É turismo. E aí eu preciso ser transversal. Então, quando eu pego os maiores triatletas do mundo, levo para o terra do chão, né, que é um estado amazônico, e faço uma competição internacional que vai ter todo ano, eu estou criando um calendário de esporte num lugar que vai gerar emprego, renda, vai chamar a atenção do mundo e eu estou criando uma alternativa legal de economia contra a atividade ilegal. Parabéns. Então, acho que o turismo ele tem essa possibilidade de resolver os problemas que a gente tem no mundo, né? Quando tem a capacidade intelectual criativa de fazer essas conexões que você está fazendo. Parabéns. A gente está se encaminhando para o final da entrevista, que poderia durar muito mais tempo, só que eu tenho que comentar com você alguns assuntos que fazem parte da sua história. Vou relembrar aqui, o Marcelo Freixo, como deputado estadual, foi presidente de uma das mais importantes comissões de inquérito do Brasil, que é a comissão que investigou a milícia no Rio de Janeiro. Investigou e prendeu. Foi bem sucedida. Aqui na Bahia, a gente está vivendo uma situação limite. Muitos especialistas que conversam comigo dizem, Pablo, não podemos permitir que a Bahia chegue no ponto do Rio de Janeiro em que um outro estado, no caso a milícia, tome conta de várias atividades como está acontecendo. Qual seria a receita para a gente evitar chegar nesse ponto e qual o paralelo, diferenças e proximidades entre a situação da Bahia agora e do Rio de Janeiro, como você enfrentou? Não, vamos lá, quem sou eu para dar solução para a Bahia? A gente tem muita gente competente aqui, capaz de resolver as questões da Bahia, né? E a Bahia tem, enfim, o que não falta é solução diante da riqueza que tem aqui na Bahia. Mas falando da minha experiência no Rio de Janeiro, eu me tornei deputado estadual na eleição de 2006, assumi em 2007, né? Eu tive um irmão assassinado pela milícia no ano de 2006, no meio da minha campanha para deputado. Eu não tinha sido vereador, era a primeira eleição ali que eu estava disputando e fui eleito deputado. E eu fui eleito no mesmo ano que o ex-governador Sérgio Cabral se tornou governador. Então tem um contexto importante. Depois viria a ser preso como 5 ex-governadores do Rio de Janeiro. Isso diz muito sobre o Rio de Janeiro, né? Você ter 5 governadores presos diz muito sobre a política. O problema do Rio de Janeiro não está na polícia. O problema do Rio de Janeiro está na política, né? Então não é algo que a polícia sozinha resolva. Pelo contrário, a polícia precisa ser ajudada, né? A milícia, e aí eu tive um irmão assassinado. Quando eu entro para deputado, a primeira coisa que eu fiz foi apresentar um pedido de CPI para investigar as milícias. Claro que eu estava movido por uma destruição familiar. Eu sei o que é uma família ser destroçada pela violência, né? Meu irmão deixou 2 filhas pequenas, meu pai nunca aceitou a morte do meu irmão, ficou doente e veio a falecer também. Então, eu sei o que é uma família ser destroçada pela falta de segurança e pelo crime organizado, né? Sei na pele. Mas eu nunca busquei vingança, eu busquei justiça. E eu acho que aí é um limite civilizatório, né? Eu não poderia me tornar igual a eles. Então, eu fui para aquilo que a lei me permitia. E como deputado, eu apresentei um pedido de CPI das milícias, demorou 1 ano para ser aprovado, porque na Câmara, na Assembleia Legislativa, tinha mais apoio à milícia do que a quem queria enfrentar, porque era um problema político. E a gente fez uma CPI, eu consegui fazer uma CPI, com muita ajuda da Polícia Civil, com muita ajuda da Polícia Militar, com muita ajuda do Ministério Público, né, e da Polícia Federal. Nós montamos um grupo de trabalho que eu coordenei, mas com muita gente, ninguém faz nada sozinho. E esta CPI, que foram 7 meses de investigação, levou à prisão 240 líderes da milícia. Então não foi uma CPI que acabou em pizza, né? 240 líderes da milícia, todos os líderes foram presos. Por outro lado, não acabou com a milícia. Então, aí o que eu falei na época? Eu falei, olha, nós vamos prender, mas milícia é máfia. Máfia não se resolve só prendendo. Tem que prender? Claro que tem que prender. Mas não se resolve só prendendo. Você tem que prender e você tem que ir na fonte econômica deles, na fonte de poder. Milícia é Estado leiloado. Não é um Estado paralelo. Então, não é paralelo. Essa é uma divergência que eu tenho. Não é paralelo. E isso está no relatório da CPI.
milícia é Estado leiloado. Você não tem dois Estados, você tem um Estado só. Um Estado que permite tráfico de armas, um Estado que não é eficiente no combate ao tráfico de drogas, um Estado que não ocupa território com direitos sociais fundamentais garantidos na Constituição e permite que o crime se estabeleça nos territórios e domine aqueles territórios, mas é um Estado só. Tem dois Estados. Então não tem Estado paralelo. O que você tem é um Estado leiloado, um lugar e pessoas que o Estado não tem interesse, só tem interesse na eleição, né, que destina aquelas pessoas à sorte de ter que conviver com o crime organizado, que faz do terror um grande negócio econômico naquele lugar abandonado pelo Estado. Isso é um Estado leiloado, não um Estado paralelo. Isso é pela incompetência do poder público. Então, é esse o conceito que guiou toda a investigação da milícia, né? Nós prendemos deputados, nós prendemos vereadores, que eram donos de milícia ou associados à milícia. A gente não prendeu a ralé, a gente prendeu o topo da cadeia. Isso me custou muito caro, então, mas a gente fez isso. Agora, quando você fala isso, o sentimento que eu tenho é o Estado, aqui no caso Bahia, a federação tem que estar cada vez mais forte para não autorizar esse Estado leiloado a tomar conta desses segmentos. Tem uma questão que é a ocupação de território. E aí não é só polícia. Você não resolve o problema da segurança pública só com polícia. Vamos lá. A polícia tem que ser bem preparada, a polícia tem que ser revestida de muito investimento de capacidade técnica, de inteligência. Crime organizado se combate com inteligência, com planejamento, com estratégia, né? Com combate financeiro. Não se combate crime organizado com bang-bang. Se combate crime organizado com inteligência policial, com capacidade investigativa, com preparo da polícia, com condições de atuação dessa polícia, que precisa ser bem remunerada, mas precisa ser bem preparada e bem controlada. Então, essa é uma estrutura de investimento em segurança pública que tem que ser, ao mesmo tempo, de investimento social nos territórios. Porque se você não tiver investimento social nesses territórios, esse será um espaço para esse Estado leiloado. É pouco do que você acabou de falar do Alter do Chão e da Amazônia. É você dar alternativas para que a população tenha mecanismos legais. Exatamente. Então, no Rio de Janeiro, nós prendemos os líderes e eu dizia, olha, tem que tirar da mão do crime o transporte alternativo, tem que tirar da mão do crime a internet, tem que tirar da mão do crime a distribuição de gás, que era por onde passava a economia do crime. Mas como a economia do crime ajudava a eleger muita gente, a gente prendeu, mas esse dever de casa que o governo do Rio deveria fazer, não fez. O resultado da milícia cresceu, os governadores foram presos. Né? Então, é algo que eu acho que é diferente, é bem diferente do que acontece na Bahia ou em outros lugares, é algo muito singular do Rio de Janeiro, que a gente luta muito, nunca vai desistir do Rio, mas ali existe uma relação entre política, território e uso das forças policiais por parte da política que é muito nefasto e chegou onde chegou. Antes de terminar, você acabou de falar, nunca vamos desistir do Rio, e aí eu, acompanhando sua trajetória política, você já esteve muito perto de cargos executivos no Rio, tanto o governo quanto a prefeitura, pelo PSOL, pelo PSB, agora você está no PT e você é apontado como um dos principais nomes do PT para concorrer à Prefeitura do Rio de Janeiro. Só que eu vejo também um brilho no seu olho quando você está falando de turismo. Eu não sei se você abriria a mão. Você é pré-candidato à Prefeitura do Rio? Não sou. Eu acho que até por isso que a gente falou aqui do Rio, que é um lugar extraordinário, que é um lugar que continua sendo a porta de entrada do Brasil, que tem os seus problemas, mas é o lugar que mais recebe turista internacional. Né? O turismo é uma solução para a violência, o turismo não é impedido pela violência, o turismo é uma solução porque gera ocupação de espaço, gera investimento, gera emprego. Né? Então o turismo é a solução para isso também. Muita gente me pergunta, mas e a segurança não atrapalha o turismo? Atrapalha, mas é no turismo que a gente resolve a segurança. E não o contrário. Né? Você já deu os caminhos aqui também. E não o contrário, né? Você tem que gerar emprego e renda, você tem que trabalhar, enfim, formação profissional. Eu estou muito feliz onde eu estou. O presidente Lula me colocou para organizar a Embratur, promover o Brasil. Os números estão dando resultado, a gente está chegando a números no final do ano muito satisfatórios. Na minha cabeça, no meu desejo, eu fico até o final desse governo Lula, onde estou, promovendo o Brasil e ajudando esse governo. Esse governo tem que dar certo. Para o bem da República, para o bem da Constituição, para o bem do Brasil, o nosso governo com o presidente Lula tem que dar certo. Né? Então, eu estou feliz ali. Se o presidente Lula me pedir para cumprir qualquer tarefa, eu farei. Agora, eu acho que onde eu estou contribuindo. E mais uma coisa, o Rio hoje vive uma complexidade muito grande. A gente precisa de maturidade política, a gente precisa de aliança política, e aliança política não se faz entre os iguais. A aliança política se faz com capacidade de diálogo e a gente hoje precisa, no Rio de Janeiro, ter uma composição democrática que vença o crime.
O crime hoje tem muito espaço de poder no Rio de Janeiro. O crime hoje tem muito poder no Rio. O crime não está em território isolado. O crime está em casas de poder muito fortes no Rio. A gente precisa derrotá-los. Para derrotar, não são os iguais. A gente não está no período que a gente tem que buscar o idêntico, tem que buscar o comum. O que eu tenho de comum com você, não o que eu tenho de idêntico com você. Então, eu acho que é um momento da eleição do Rio de maturidade política, de não é cada um olhando para o seu quadrado, cada um olhando para você. É algo que a gente possa compor e tirar o Rio de Janeiro. Nós não vamos ter outro Brasil sem outro Rio de Janeiro. A eleição de 24 é uma eleição muito próxima de 26. Né? Então, 24 e 26 vão ter que ser pensados juntos num projeto que recoloca o Rio de Janeiro no seu lugar de grandeza, que nunca devia ter sido tirado. Marcelo Freixo, 56 anos, historiador, ex-deputado estadual, ex-deputado federal, já inspirou personagem do programa, do filme Tropa de Elite 2, nosso convidado aqui na condição de presidente do Embratur. Para mim foi muito enriquecedor conversar com você. Espero que na próxima vez que você voltar a gente se encontre, ou então, quem sabe, em algum ponto do Brasil, anunciando as coisas do turismo. Será um prazer, eu gosto muito da Bahia, tenho muitos amigos aqui. E quero vir sempre para a Bahia, porque me faz muito bem e tem que fazer bem para o mundo inteiro. Parabéns. Obrigado. Marcelo Freixo, nosso convidado. Obrigado a todos pela companhia e até um próximo encontro.